Então, Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 14, diz assim um texto bíblico: Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Provavelmente palavras de Salomão. E ele diz: nada faz sentido. É um momento bastante dramático na velhice dele, de Salomão. A gente diz que provavelmente ele foi o escritor de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em Cantares ele estava jovenzão, empolgadão, querendo ter relação sexual com a mulher dele, que ele amava muito. E, enfim, tem todo o texto lá bastante interessante. Na meia-idade dele, ele escreve os provérbios com instruções sobre como deveria ser a vida daquele que fosse funcionário público lá em Jerusalém, né? Aquele que servisse ao rei. E aqui em Eclesiastes ele está na espreguiçadeira, já numa fase avançada em idade, e ele está pensando um pouquinho sobre a vida. E aí ele diz isso: nada faz sentido, diz o mestre, o corrileu, o pregador. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Ele está pensando: eu trabalhei, estou como rei em Israel há 40 anos. O que eu ganhei com todo esse trabalho? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez, o ciclo repetitivo da natureza. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e meias voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos de ver coisas novas. Não importa quanto ouvimos, mas nunca nos contentamos. A gente ouve e não se contenta com todas as vozes e todas as informações que nós ouvimos. A história simplesmente se repete. É um cara que está aqui bastante abatido, assim, vendo uma vida que não tem muito sentido. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo, assim, não tem ninguém que descobriu a roda. Sempre alguém tentou antes, mas aí a história decidiu dar nome àquele que talvez tenha desenvolvido a roda no momento que o espírito de época mais permitiu. A exemplo disso, conversávamos a minha esposa e eu um tempo atrás, que a Maju, na televisão, ela está mega famosa, assim, com muitos seguidores e uma representatividade muito bacana para nós negros. É muito legal, de uma âncora de um jornal, de uma televisão aberta, sem entrar no mérito do canal, e ver o reconhecimento disso. Uma menininha de 2 anos, essa semana ficou famosa nas redes, porque, enfim, ela gostava quando a Maju aparece, ela gosta quando a Maju aparece no jornal Hoje, e ela teve o privilégio de ir lá e conhecer a Maju pessoalmente. A Globo transmitiu esse momento ao vivo e foi aquela coisa de fofurômetro e tal, e a menininha com cabelo crespo também, bastante cacheado, e dizendo que o cabelo dela é bonito, como o meu. Então, uma criança negra que se vê representada por meio de uma televisão aberta. Isso é muito significativo para aqueles que são negros. Mas é curioso que a Glória Maria está há muitos anos, há décadas na Rede Globo. Porém, isso não era tema na época que a Glória Maria entrou na televisão. Então, você precisa também de um espírito de época, o que falávamos sobre isso, para que aquilo tenha expressividade. E sem contar também que na época da Glória Maria era necessário você alisar o cabelo para apresentar o programa. Na época da Maju, ela já pode ir com o cabelo black, de boa, tranquilo. Então, não é novo a Maju está apresentando, mas é novo a representação que ela traz junto com ela. Então, não é a Maju isoladamente. Se tem dinheiro, se não tem, casado com um milionário, essa não é a questão. É o quanto isso representa aqueles que são negros
em nosso país. Então, apesar de não há nada novo debaixo do céu, o texto está dizendo, mas também há um momento que é propício para você apresentar alguma situação muito sintomática da sociedade. E o Salomão está dizendo que de vez em quando alguém diz, isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, mestre, fui rei em Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu, tudo que se faz na existência, no mundo. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. O cara está bem triste mesmo. Está dizendo que Deus nos permitiu foi uma tragédia aqui nesse mundo. Observei tudo que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Eu quis ser comedido, eu quis pesquisar sobre as coisas, mas também já chutei o pau da barraca e fiz tudo que o coração desejou, tive todas as mulheres que eu quis e vi que tudo isso ainda era uma expressão hebraica que se chama rebel, que é vapor. É como o vapor dos vapores, é como a nuvem que passa. E ele diz, tanto a sabedoria quanto a loucura, ninguém é mais privilegiado porque é louco ou sábio, porque tudo passa também, essa vida aqui não tem sentido. Descobri, por exemplo, que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior sabedoria, maior aflição. Quanto maior conhecimento, maior a tristeza. Amém. Se é que se pode dizer amém depois de um texto trágico como esse. Mas é curioso, porque ele é uma representação, especialmente do Antigo Testamento, de um cara que viveu assim uma série de experiências muito bacanas e muito diferentes. Por isso ele é o principal autor dos textos de sabedoria do Antigo Testamento. Como eu disse, falamos a semana passada do passado e hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o que é o presente. E falar de presente necessariamente é falar do tempo. Não tem como você pensar no presente sem pensar no tempo. Porque o presente, isso é uma discussão filosófica de muitos e muitos séculos, e uma discussão bíblica também de muitos e muitos séculos. Porque o presente é aquilo que nunca está. Porque quando eu falo do presente, ele passou. Então, o presente é a lacuna entre o passado e o futuro. Então, você não pega o presente. Você pode fixar uma expectativa em relação àquilo que vai acontecer lá na frente e você pode também ficar numa reminiscência. Você pode ficar voltando em uma espécie de ruminação daquilo que já aconteceu. Tenha sido um passado recente ou um passado muito longínquo, mas o presente parece que a gente tem uma dificuldade da fixação dele, porque ele está nisso, ele está nesse conceito do cara aqui, do Salomão, que é o conceito do vapor. É aquilo que passa, é aquilo que você não toca. Quando eu tento falar que o presente é agora, ele já foi. Então, isso é bastante confuso. E eu aqui me referenciei sobre o que eu vou falar hoje, parte do que eu vou falar, uma escritora muito interessante, uma psicanalista, a Maria Rita Kell, que ela vai contando uma possível história do tempo. E ela diz que o tempo de hoje, que esse tempo da aceleração, ele tem uma história. Ele não foi sempre assim. Então, hoje é muito comum a gente encontrar as pessoas e uma certa sensação de que o dia deveria ter mais horas do que 24 horas, porque parece que a gente não consegue dar conta. E também nesse período em que o final do ano se aproxima, a gente tem uma certa sensação de que foi ontem o Natal de 2018, de que foi ontem o Natal de 2015. Então, parece que a nossa experiência com o tempo não mudou, ainda que o próprio tempo não tenha mudado, mas a relação que a gente tem com o tempo parece que foi mudando de acordo com a própria história do tempo.
E ela fala que antes o que a gente teve na história da humanidade foi o tempo natural, que era o tempo agrário, que é o tempo que o Antigo Testamento narra muito, inclusive todas as festas judaicas, elas têm base na virada das estações. O Pentecostes, o tempo da plantação, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, a saída do povo do Egito, que vai contando um período de Páscoa, e você conta mais 40 dias, e aí, enfim, é muito baseada nesse movimento de plantação e colheita. Então, tem um tempo que você planta e tem um tempo que você colhe. E é isso que conduz geralmente a história do povo, que conduzia a história do povo antigamente, e que conduzia inclusive os movimentos de cada família. Era o tempo de celebração. No caso do povo de Israel, ainda que eles estivessem dispersos em outros países, esse tempo agrário, esse tempo da festa, da celebração, os levava de volta a Jerusalém. É o que vai acontecendo muito lá no tempo de Jesus. Quando o Pentecostes aconteceu, o derramado do Espírito Santo sobre todos os que estavam reunidos, os que testemunharam aquela experiência foram muitos judeus da diáspora, aqueles que tinham saído dos seus países, mas porque era a festa, uma das mais importantes da história do povo de Israel, eles estavam ali para a celebração. Então, o que conduzia o tempo eram as festas e era esse conceito da plantação e da colheita. Mas depois surgiram as igrejas, especialmente as igrejas católicas, universais, e aí houve uma colocação de relógios na ponta da torre das igrejas. Perceba que quando você chega numa cidade em que é mais preservada essa história daquela cidade, você tem uma sé ali, uma matriz no centro da cidade, e você tem na ponta da torre um relógio. Mas perceba que ele nunca tem segundos. Porque no século XII, quando surgiram os relógios, eles não tinham segundos. Eles contavam só aqueles pontos diretos de horas, de meia hora. Então, você supunha que assim, deve ter mais ou menos esse tempo. Então, esse relógio não era como nossos relógios digitais, que dependendo do relógio ele vai calcular os milésimos de segundos do cara da natação e tal. Não tinha. Você tem um ponteiro só das horas. É o que a gente tinha. Então, de certa forma, esse era o tempo da igreja, também marcado pelas festas religiosas. Então, toda a comunidade, em todas as cidades, elas regulavam a sua relação com o tempo a partir do tempo da igreja, do tempo que a igreja e os padres determinavam que eram os tempos de celebração. Páscoa, Natal, a festa dos reis, a festa do santo tal. Então, era isso que determinava o ciclo do tempo. Depois começaram a surgir as prefeituras nas cidades. E aí também, geralmente, lá no pico da prefeitura existe um relógio, que é a ideia de um tempo administrativo. A gente começa a ter aí um antecessor do tempo que a gente veio chamar depois do tempo do trabalho. Então, era o tempo administrativo, era o tempo do progresso das cidades. Então, as prefeituras, elas eram identificadas, não lembro se é de São Paulo, tem muito moderna, né? Ali no Anhangabaú, acho que não deve ter relógio, né? Atualmente, mas já mudou de sede também algumas vezes, mas enfim, se usava esse tempo administrativo. Até que veio a Revolução Industrial, no século XVIII, e aí surge, por conta do trabalho nas fábricas, por conta das esteiras, o bater ponto. Então, agora o tempo é controlado pelo dono da empresa. Então, agora você bate ponto. Então, e agora o tempo vale dinheiro, porque se você faz hora extra, você recebe. Se não faz, não recebe. Se não bateu o ponto, desconta o dia e mais o final de semana. O cara está dizendo que entre aspas. Mas aí a gente tem o que a gente vai chamar também do tempo capitalista. E aí surge muito forte esse conceito do tempo como dinheiro. E esse ainda é o tempo da nossa época. Houve muitas transformações, desde esse relógio, inclusive muito lá no passado, que era determinado pelo Sol. Isso eu lembro muito bem, porque o marido da minha tia, irmã do meu pai, eles viveram na zona rural da minha cidade por muitos anos, por muitas décadas. E eu lembro que quando íamos passar as férias lá, ele regulava o tempo dele, não era por relógio, era pela posição do Sol. Então, eles dormiam muito cedo, assim, tinha um dito popular, dormir junto com as galinhas.
às 6, 7 da tarde e acordava muito cedo. Então, 5h30 da manhã já estava todo mundo tomando café da manhã. Ele ia para a roça lá, para gongar o cacau ou fazer algum tipo de plantação. E o horário de meio-dia ele sabia, porque era quando a sombra dele subia. Então, é o relógio do sol. Isso é bem, bem primitivo. Então, quando está parado no meio, pode saber que é meio-dia. Então, ele parava ali e almoçava. E depois, 4 da tarde, ele já sabia também, pela posição da claridade, as folhas do pé do cacau, ele sabia o horário, ele não usava relógio. Mas aí a gente tem essa mudança desse tempo do sol até os nossos relógios digitais. Relógios de ponteiros, com segundos, milésimos de segundos. E aí a gente tem, de fato, uma mudança na subjetividade da nossa relação com o tempo. Então, hoje é muito comum a gente ir tendo uma certa sensação de que o mundo acelerou mais. E com essa aceleração do mundo, acelerou também o nosso conceito de tempo. Então, a expectativa de vida, por exemplo, no nosso caso específico do brasileiro, aumentou, mas a nossa sensação é de que a gente vive menos. Olha que bizarro. Por conta de vacinas, desenvolvimento das ciências, da própria saúde, a gente vive mais, mas a gente tem a sensação de que a gente está vivendo menos. Não sei se é só uma questão de carga horária, porque nesse período anterior, se a gente pensar a década de 50, também se trabalhava uma carga horária, inclusive até maior do que a nossa, que não tinha muito esse controle trabalhista antes do nosso presidente, do Vargas. Mas a relação com o tempo parece que era outra. Se aproveitava mais o tempo. Hoje, a gente controla férias. Minha mulher, vou entregá-la, ela é daquelas que nós estávamos em fevereiro, lá na Arraial da Ajuda, deitados na areia, olhando para aquele mar. Você acredita, a onda tocava assim a água nos nossos pés. Aquela maravilha. E minha mulher, eu não estou fazendo nada. Então, porque isso é férias. Geralmente, férias é para você não fazer nada. A gente está acordando tarde. Então, férias geralmente é para você não colocar despertador. Então, a nossa relação com o tempo está de tanto controle do tempo, de um tempo que nos controla, que o descanso tem que servir para aperfeiçoar o nosso tempo de trabalho. Tem um livro mega interessante de um ateu muito brilhante, o André Comte-Sponville, um pensador francês. O nome do livro é A Condição Humana, muito bom, espetacular. E tem um capítulo intitulado Trabalho. Ele diz que o mundo do trabalho nos ensinou uma coisa absurda. E está transmitindo, né? Mas tudo bem. Mas a gente foi otário e a gente acreditou. Porque o mundo do trabalho foi ensinando o seguinte, olha, você durante a semana, quando chega em casa, você precisa dormir cedo, dormir bem, que é para você estar bem para produzir amanhã. Final de semana, o patrão bate assim nas suas costas e fala assim, aproveite bem o final de semana, curta a família, descanse bastante, porque segunda tem muita coisa para fazer. Invertemos a ordem, a gente aceitou essa inversão. Então, a gente descansa, tem que descansar bem para trabalhar bem. Então, o André Comte-Sponville, o filósofo, está dizendo, é o contrário. A gente teria que trabalhar com a finalidade do descanso. Porque o trabalho não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que ter a finalidade do repouso. Aristóteles já dizia isso, todo movimento tende ao repouso. Então, a ordem capitalista inverteu isso. Então, a gente tem que descansar mais. Então, o patrão chega nas férias. Você tem 30 dias, quando tem 30. Mas você chega para você, aproveite minhas férias, porque a gente está com projetos novos quando você voltar, sem contar que a gente está num mundo em que as pessoas não querem sair de férias porque tem medo de perder a vaga. Ah, não, e se a pessoa que assumir as minhas funções for mais competente do que eu, e daqui a 30 dias, quando eu voltar de férias, o meu patrão fala, então, eu descobri que pagando menos, aquele estagiário deu conta mais do que você. Então, continue em férias, vá para o mercado. Então, existe essa coisa da escravidão em relação ao tempo. Isso, nossos antepassados não viviam. Então, tem uma mudança nesse tempo. A mudança na comunicação que se dá. Então, você tem um movimento, e isso é muito legal quando a gente assiste novelas ou filmes épicos, porque é aquela lógica da carta que vai levar meses indo de navio até chegar a 3 meses na Europa, e aí alguém te dá o retorno, então você manda a carta.
Em janeiro, você mandava para o cara receber em março e você ter o retorno em julho, ficar feliz porque ele escreveu. Então, assim, hoje você manda o WhatsApp, o cara está do outro lado do mundo, você fala, como assim? É tempo real, quando não trava a internet, mas no geral você tem um contato online, então tem um tempo de resposta. O que também, eu já falei aqui, vai gerando uma certa ansiedade quando a pessoa manda uma mensagem, o outro visualiza, sobe os 2 pontinhos ali azuis e a pessoa, pô, por que não respondeu? Por que visualizou? E será que ficou chateado? Será que eu não falei bem? Aí a pessoa cria a mania de escutar os áudios antes de mandar, e aí depois aparece mensagem apagada porque acha que o áudio não tá legal, porque tem que controlar o áudio, porque aconteceu uma falha, porque isso... Sabe assim, a gente tem um tempo de controle muito doido. E aí... foram acontecendo algumas coisas, porque essa nossa relação com o tempo se tornou muito imediata. Então é tudo muito para agora. Eu, particularmente, detesto fila. Tudo que eu faço, eu trabalhei 10 anos em banco e 5 últimos anos em banco digital, então tudo que eu faço é pelo celular. Eu não pego fila, eu não vou a banco. Quando eu tenho que ir, eu vou ficando impaciente. Se demorar muito, eu já procuro quem é o gerente, quem é o chefe daquilo, já reclamo, já digo que passou o tempo que estava proposto ali na etiqueta da senha, já faço paranauê ali no lugar, porque eu não tenho paciência. Porque apesar de ser um pouquinho mais antigo, né, a casa depois dos 30 e tal, então eu não sou dessa geração atual, né, assim, eu sou de uma geração anterior, mas eu já fui picado pela coisa da geração que é tanta letra que eu acho que não tá mais no alfabeto, tá? É a geração milênios agora. Essa eu nunca tinha ouvido dizer, eu estou atrasado no tempo mesmo. Mas, então, uma outra coisa é a necessidade que a gente tem na nossa época de conhecer e conhecer bem sobre tudo. É impossível isso. Eu vou ser especialista em tudo, então eu preciso ler sobre tudo, pesquisar sobre tudo, para eu saber sobre tudo, para eu falar sobre tudo, para eu ter conversa sobre tudo. Não existe, você vai ter que fazer uma escolha. Isso, inclusive, vai trazendo para o mundo do trabalho uma crise muito grande, porque a pessoa acha que tem que se especializar em tudo. Porque tem que ser bom em tudo, mas ninguém vai ser bom em tudo. Então a gente vai ficando sufocado por esse tempo. De certa forma, essa angústia de Salomão estava relacionada a isso, mas ele estava falando de um outro tempo. É porque ele viveu muita coisa em pouco tempo. A vida dele foi muito intensa. Então, como a vida dele foi muito intensa, ele foi tendo essa sensação, ele foi, vamos dizer, que um cara pioneiro nesse exercício. A gente não fez tudo o que deveria fazer. De que a gente não conseguiu cumprir todas as promessas, de que a academia eu parei em fevereiro, de que o curso de inglês em junho já foi, porque eu faltei muito e... Não sei se tinha muito público. Exemplo, né? Então, assim, a gente vai tendo aquela sensação de que não rolou como deveria. E a gente entra num processo de culpa, porque a gente é culpado, que a gente não conseguiu aproveitar um tempo, mas na verdade um tempo que já é corrido e que a gente acha que é insuficiente. E aí, 2 grandes problemas vão acontecendo. Versículos 4 e 5, o Salomão vai dizer, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. Mas o que aconteceu? E ele já estava quase que prevendo isso no sentimento dele, na reflexão dele. A gente segue, mesmo nesse tempo acelerado, com muitos ritos, mas os ritos foram perdendo o significado. Já viu aquilo de que, eu lembro de uma época de que o Natal a gente esperava com expectativa, sei lá, pensando mais assim na minha família, e se comprava roupa nova, no caso lá não comprava roupa nova, comprava o tecido, mandava para a costureira, e aí ela passava o dia inteiro medindo as costas de minha e dos meus irmãos e de todo mundo, e passava um mês fazendo aquela roupa. Quando aquela roupa chegava era alegria, o pano tudo igual. Mas assim, você tinha o rito e tinha um rito vinculado à experiência. Hoje a gente segue repetindo muitos ritos, mas é um rito separado da experiência. Então não há muita expectativa para o Natal, não há muita expectativa para a virada de ano, não há muita expectativa quando se faz aniversário, não há muita expectativa em ritos que eram carregados de significado. Então, vai parecendo que o que muda no nosso tempo é a repetição das coisas, em que muitos ritos a gente segue fazendo, mas parece que eles perderam o sentido. Exemplo, frequentar a comunidade, frequentar a igreja. É um rito que segue se fazendo, mas ele foi perdendo o significado ao longo da história. Lógico, a igreja fez muita coisa que assim, não é legal, mas também a gente foi tirando isso do nosso movimento de espiritualidade.
como se tivesse deixado de ser importante participar de parte da comunidade de Jesus no local onde eu habito, na cidade onde eu estou. Então, você tem um rito de igreja, mas parece que isso foi perdendo o sentido. Você separou, a gente separou o tempo da experiência. E quando a gente separa o tempo presente da experiência, a gente perde o próprio tempo. Porque tempo, necessariamente, é a experiência que você vive naquele agora, naquele instante. Quando eu tiro o significado disso, não tem tempo. Então, por isso que quando eu entro numa vida que é puramente automática, a minha sensação é de que é uma vida vazia. Mas não é só a sensação, não. Ela é vazia mesmo. Porque você está vivendo um tempo em que você separou o presente da experiência. A simples experiência de chegar, deitar numa areia da praia e falar só um momento. Eu não preciso ter um objetivo disso, entende? Eu não preciso ter uma meta. É uma vida absurda, que é meta para tudo. É meta para descanso, é meta do mínimo, do sono. Então, parece que tudo vai tendo que ter um objetivo muito assim, palpável. E quando eu faço isso, eu perco o que está acontecendo hoje. E aí eu perco a experiência do presente. Quando eu faço isso, o sentido vai ficar vazio mesmo, porque eu não gozei daquele momento. Eu não curti aquilo, eu não curti aquele momento da celebração, eu não curti aquele momento do louvor, eu não curti aquele momento da faculdade, eu não curti aquele momento com os colegas de trabalho, eu não curti aquela relação de amizade, eu não curti aquele almoço de domingo, eu não curti, porque a minha cabeça estava ou no passado ou no futuro. Então, eu estou ali no rito do almoço familiar, mas eu não estou na experiência do almoço familiar, entende? E aí a gente vai aumentando esse nosso vazio por conta da perda da experiência. E uma outra questão é que o tempo vai sendo confundido com produção. Então, tempo é igual a produção. Então, se a gente não está produzindo, não existe um tempo. E se não existe um tempo, não tem a relação com a experiência. Então, eu preciso produzir para eu saber que eu aproveitei bem meu dia. Ah, não, hoje eu estaria para um descanso, para deitar no sofá e ficar de boa, é feriado, eu queria só curtir. Ah, não, mas eu preciso já me antecipar, porque a galera na empresa, a galera já está na segunda língua. Inglês eles já nasceram falando, agora estão falando mandarim. Então agora vamos todo mundo, porque a China, relação comercial, China-Brasil, vamos aprender mandarim. 10 anos aprendendo mandarim. Agora vamos aprender agora a língua lá indiana, não sei de onde, a língua de lá, porque agora é outro país. Sabe, assim, o tempo tem que ser a produção. E aí a gente não desliga, e a gente não desacelera. E desaceleração virou uma palavra, assim, um palavrão, né, na nossa geração. Porque desacelerar é ser preguiçoso. Nesse sentido, o Dorival Caymmi sempre foi um cara que ele elogiava a preguiça. É um baiano, assim, tipicamente assim, baiano de Salvador. Então, ele ficou famoso por conta do elogio à preguiça, no sentido do descanso. Ele dizia que coisa melhor é do que deitar numa rede. E é, de fato. Aliás, eu preciso de uma rede. Eu sou baiano, então eu e rede seria muito legal em casa, mas eu não tenho rede em casa, não. Só espreguiçadeira. Então, o repouso começou a ser mal visto. Você dizer que repousou, você chegar na empresa e falar que pelo final de semana você fica de boa, assim, que você não foi em vários museus, você não foi em vários lugares, isso é um insulto. Quer dizer, você perdeu. É isso. É a sensação de perda constante. Eu perdi porque eu não fiz. Eu perdi porque eu não fui. Então, quando eu vou para essa dimensão do tempo, eu tiro a experiência, eu não vivo nem o que eu fiz opção, por exemplo, do repouso, porque eu não estava tranquilo repousando, eu não consegui desligar, eu não consegui desacelerar e também não fui para aquilo que eu acho que seria a produção, um tempo produtivo. Então, esse tempo, e aí é uma grande mudança, nenhum tempo anterior ao tempo do trabalho pós-revolução industrial viveu essa dimensão do tempo, porque antes tempo era tempo, fosse pela igreja, pelos rituais, pelos ciclos da natureza e tal. Quando veio o tempo do trabalho, esse tempo do trabalho começou a dominar o tempo inteiro. Então, o tempo do trabalho, o tempo do controle, o bater ponto, se tornou um bater ponto para a vida. Como se você tivesse que controlar toda a vida. Só que como a gente não consegue fazer isso plenamente, a gente surta. Aí dá burnout, aí dá, sabe assim, aí dá depressão, aí a gente surta, porque esse tempo não é possível a gente dar conta. E aqui, depois que ele vai contando ao longo de todo o livro,
de experiências que ele teve, das mulheres que teve, dos acordos que ele fez internacionais, dos casamentos que ele teve média de 1.000 mulheres e tal, ele vai contando todas as experiências dele, mas ele chega numa conclusão que talvez seja uma boa opção para a nossa conclusão da relação que a gente tem com o tempo presente, que é Eclesiastes capítulo 12. A partir do versículo 1, ele diz, depois de tudo isso, de todas as experiências, de ver que eu trabalhei muito, mas quando eu morrer, quem vai gozar do resultado do meu trabalho é alguém que não trabalhou, que é meu filho, e que eu não acho que ele vai valorizar tudo aquilo que eu deixei para ele, e que eu juntei, que eu coloquei em fundo de investimento a longo prazo, vai ficar tudo para ele. Então, o caminho não é esse, não é a acumulação da riqueza, não é viver toda e qualquer experiência do prazer. Ele vai dizendo que a solução para tudo isso está no capítulo 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias em que você ainda tem força, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha dizer, eu não tive neles contentamento, eu não tive neles satisfação. Antes que escureça o sol, e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, que você já não consegue perceber mais, porque a tua visão já não está lá mais, essas coisas, assim, já está usando óculos e tal. No dia em que tremerem os guardas da casa, porque talvez você não tenha mais tanta força física, já viu o idoso mais debilitado, ele segurando nas coisas para andar, e se encurvarem os homens fortes, que eram muito fortes na juventude, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, aguardando você morrer, que é aquela galera que vai chorando nos velórios. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, o que ele está dizendo é, depois de todas essas experiências de vida, eu vejo que o que vale a pena é se lembrar do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Tem um salmo muito bacana. Tem um texto que a gente conhece muito, a gente repete muito nas celebrações, que é: esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei nele, celebrarei nele. Gente, isso é espetacular. O que ele está dizendo é: Deus fez o presente. É como se o salmista estivesse dizendo: o tempo que Deus nos dá é o agora. Não o amanhã. O amanhã ele vai cuidar, o passado já era, a gente vai tentando assim, lidar com algumas coisas que não foram tão boas, mas o que Deus nos dá, o tempo de celebração, o tempo de vida, o tempo de esperança, é o agora. Esse é o dia que o Senhor fez. Então, é como se Deus nos convidasse a vir para o presente. Então, que hoje muitas teorias estão descobrindo, o salmista já tinha dito há milhares de anos atrás. Quer dizer, o convite da celebração é sempre o convite para o presente. É para a celebração do agora. Como também em outro texto, em outro lugar das Escrituras, está escrito: se hoje ele chegar à sua porta, bater na porta do seu coração, o tempo da salvação é hoje. É sempre o presente, é sempre o agora. A expectativa da espiritualidade tem que ser uma expectativa que esteja no presente. A saúde espiritual está sempre no presente. A minha relação com Deus está sempre no presente. É hoje que eu oro, é hoje que eu acredito, é hoje que eu percebo que Deus está me conduzindo, é agora que eu percebo que Deus está me dando a direção, é agora que eu percebo que Deus está presente em mim, é agora que eu percebo que Deus não me deixa só, é agora, é no hoje.
A salvação é agora, a transformação é agora, a nossa experiência é sempre uma experiência de um Deus presente, de um Deus que nos presenteia com o tempo presente, apesar da redundância. É um Deus que sempre faz o convite para aquele momento. E aí, se a gente fica muito ou preso lá nas coisas ruins, inclusive em modelos muito ditatoriais de uma espiritualidade passada, eu não tenho Deus agora, eu não tenho uma experiência relacional com Jesus hoje. Então, o elemento, a experiência da cruz de Jesus, o encontro com a cruz, se deu para Cristo no passado, mas ele vai sendo atualizado na nossa experiência de espiritualidade hoje. É o único aspecto do passado que vai determinando todo o presente que é vivido por todo ser humano. É a cruz de Jesus. É a possibilidade de reconciliação com Deus hoje. É a possibilidade do perdão hoje. É a possibilidade da gente ser restaurado hoje. É a possibilidade da gente acreditar hoje. O convite é para hoje, não é para amanhã, é hoje. Mas quando eu dou esse discurso, não é daquele discurso, amanhã pode ser muito tarde, toda aquela questão que é assustadora, parece filme de terror americano. Não é isso, mas é aproveitar a beleza da vida de Deus hoje. Então, que o Espírito Santo nos dê condições da gente habitar o presente, da gente habitar um tempo carregado de experiência, carregado de sentimento do presente. Que a gente consiga viver hoje e saber que estamos com Jesus hoje. E que há sempre uma probabilidade do reencontro nosso com ele ser hoje. Mas a gente não trabalha muito isso, a gente é sempre acreditando que tem muitos anos ainda. Mas o ponto é, a possibilidade do reencontro com ele é sempre no agora. Não tem no futuro, a gente não sabe. Jesus fala que a nossa ansiedade a gente tem que aprender a segurar, porque cada dia tem seu próprio mal. A gente nunca sabe. Tem anos que são terríveis, tem anos que são maravilhosos. Tem meses que aquele mês você fala, meu, tanta coisa boa aconteceu. Tem meses que você fala assim, meu Deus, bateu na madeira 3 vezes, porque foi tanta desgraça, foi notícia ruim, parece a casa de Jó. Um perdeu o emprego, o outro perdeu a cesta básica, outro perdeu o plano de saúde, outro adoeceu, que você fala, meu Deus do céu, não vou nem mais abrir a porta. Quando baterem, eu vou fechar, dizer, não tô, para ver se não é mais notícia ruim. Mas eu acho que o nosso desafio é, Senhor, é hoje. Me ajuda hoje, me ajuda agora. Eu preciso de graça agora, eu preciso ser sustentado hoje. Eu preciso ser acolhido pelo Senhor hoje, eu preciso da tua presença e do teu cuidado sobre mim agora. Amanhã não sei o que vai ser. Então, que a gente vive esse hoje de Deus e que a graça de Jesus sempre nos conduza a um presente de paz e que Cristo seja aí o direcionador dos nossos corações. Bom Deus nos abençoe.